Bem, pessoal, vamos dar continuidade então aqui na nossa aula. A aula de hoje então são as frações e o tangram. Então o tangram, como a gente viu aí no começo do vídeo, ele é um objeto em si, um quebra-cabeça constituído ali de 7 peças. Ele tendo ali, né, 2 triângulos maiores, 2 triângulos menores, um quadrado, um paralelogramo e um triângulo médio. E essas 7 peças, que também é conhecido como o jogo das 7 peças inteligentes, a gente sabe que também ele foi utilizado muito ali na China antiga por diversas vezes como teste para auxiliar em estudos sobre a inteligência humana. E aqui eu trago de novo para vocês as imagens, alguns exemplos de quais são as figuras em que a gente pode realizar e formar com o tangram. Então o tangram ele é muito utilizado na matemática, quando a gente trabalha ali frações, porcentagem, quando a gente envolve algum exercício envolvendo proporção. E ele estimula o raciocínio lógico e a criatividade, que são habilidades essenciais ali para a gente trabalhar essa disciplina. Então, nessa aula, a gente vai trabalhar essa questão das frações e nós vamos determinar, ou seja, na verdade, nós vamos mostrar aqui para vocês quanto representa a fração de cada uma dessas peças dentro deste tangram. Então, eu vou até separar ele aqui um pouco e vou começar o quê? Trabalhar com as peças grandes, ou seja, com os triângulos maiores. Se a gente for observar bem, a gente já consegue ver que ele representa 50% deste quebra-cabeça, ou seja, a metade dele, as duas peças juntas, eu quero dizer, tá certo? Então, se a gente observar aqui o quadrado, a gente já vê o quê? Que essas duas peças já representam o quê? O que a gente chama de 1/4. E aí, por que 1/4? Se a gente for traçar ali uma linha imaginária, uma questão hipotética, e imaginar que existam mais 2 triângulos grandes, a gente vai sobrepor aqui e vai ver que eles cobrem exatamente as demais peças. Então, ou seja, a gente consegue entender e compreender que esta peça em si, ou seja, é 1/4, um quadrado repartido em 4 partes, tá certo? E aí a gente já conclui e já consegue demonstrar para vocês quanto vale essas peças grandes. Então, vou marcar aqui para vocês. Deixa eu pegar a folha. Deixa eu tirar aqui. Então, ó, o triângulo grande, vou marcar aqui, é igual a 1/4, tá certo? E aí, trabalhando ainda com o triângulo grande e agora com o triângulo pequeno, a gente vai ver que este triângulo pequeno, melhor, este não, né? Neste modelo aqui, deste tamanho desse triângulo, ele cabe 4 vezes em cima deste triângulo aqui. Então, ou seja, ele cabe 4 vezes. Então, ó, aqui eu tenho 1, 2, tá? Deixa eu marcar aqui. Tá certo? Ó, 1, 2. E aí, trabalhando mais uma vez com a imaginação, como se existisse ainda mais 2. Então, eu tenho aqui, ó, 3 e 4. Então, é como se este triângulo grande fosse repartido o quê? Em 4 partes, em 4 triângulos menores. Então, a gente vai agora concluir que o quê, né? Deixa eu fazer aqui a conta para vocês. Que o triângulo grande, olha, 1/4 dividido em 4 partes, tá certo? Vai me resultar em quanto? Então, trabalhando com as operações aqui das frações, a gente mantém a primeira e inverte a segunda, aqui na propriedade de divisão de fração. E aí, quando a gente inverte essa segunda fração, a gente troca o sinal da operação. Se era uma divisão, passa a ser uma multiplicação. E agora a gente resolve. 1 vezes 1 igual a 1, 4 vezes 4 igual a 16. Então, o triângulo menor dentro do tangram representa 1/16, tá certo? Então, vamos marcar ele aqui. Triângulo menor, 1/16. Agora a gente vai observar aqui, bem interessante, essas 3 últimas peças. Nós temos aqui o triângulo médio, o quadrado e o paralelogramo. E aí a gente vai ver e trabalhar em cima, mais uma vez, esses triângulos menores. E vai ver que existe uma proporção entre eles ali na hora que a gente fizer a questão de verificar qual é a fração que representa essas 3 últimas peças. Então, se a gente observar, esses 2 triângulos menores, eles cabem exatamente aqui no quadrado. Ó, se a gente for observar 2 vezes, tá vendo? Exatamente a proporção. Se eu for olhar agora para o meu paralelogramo, a gente vai verificar a mesma coisa, ó, 1 e 2, tá certo?
E para o triângulo médio, a mesma coisa. Então, ó, vamos olhar aqui o triângulo médio. Ele vale aqui 1, 2. Então, cabe exatamente os dois triângulos menores dentro dessas 3 peças. E aí a gente conclui, né? Então, ou seja, se cada uma dessas vale 16 avos, 1/16 avos, então se a gente for realizar aqui a conta, vamos lá, ó, 1/16 avos, 2 vezes, certo? Porque foi o total de quantidade de vezes que coube em cada uma dessas 3 últimas peças que eu mostrei para vocês. Tá ok? Então, se a gente for realizar aqui, denominadores são iguais, eu vou manter e vou somar os numeradores. 1 mais 1 igual a 2. Vou simplificar a minha fração, tá certo? Então, 2 dividido por 2 é igual a 1. 16 dividido por 2 igual a 8. Então, cada uma dessas 3 peças aqui últimas que eu mostrei para vocês representa quanto dentro do meu tangram? 1/8, tá certo? Então, eu vou marcar aqui para vocês. Então, a gente tem aqui que o triângulo, vou marcar médio, representa 1/8. O quadrado, vamos lá, também representa 1/8. E o nosso paralelogramo representa também 1/8. E aí, agora o interessante é o quê? Se a gente somar todas essas frações aqui, a gente vai ver que o resultado vai dar o quê? Um inteiro, ou seja, um tangram completo. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, ó, lembrando que eu tenho aqui 2 triângulos grandes. Então, se eu tenho 2 triângulos grandes e cada um deles vale 1/4, então eu tenho um total de 2/4, tá certo? Então, vamos lá. 2/4 mais. Agora, o triângulo menor. Se cada um deles vale 1/16 avos e eu tenho 2, então ao todo eu tenho 2/16 avos. Então, 2/16 avos. Mais quanto? As 3 últimas peças. Então, mais uma vez aqui para que vocês consigam acompanhar. Como os denominadores são iguais, eu vou manter o denominador e vou somar quem? Os numeradores. Então, essas 3 últimas peças representam quanto? 3/8. E aí, agora, como eu tenho denominadores diferentes, eu preciso encontrar uma fração equivalente, ou seja, eu preciso encontrar ali frações que tenham o mesmo denominador para que eu possa efetuar essa soma. Ou eu posso trabalhar lá e realizar o quê? O que a gente chama de MMC, o mínimo múltiplo comum. Aqui eu vou trabalhar com a fração equivalente, então eu vou determinar o mesmo denominador para as 3 frações. Então, aqui eu vou fazer uma multiplicação por 4. Opa! E aí, eu vou ficar 2 vezes 4 são 8. E 4 vezes 4, 16. Então, já encontrei o mesmo denominador comum para esta fração. Tá certo? E aí, agora eu vou fazer o mesmo com esta última. Vou fazer uma multiplicação aqui por 2. E aí, eu vou encontrar 8 vezes 2 são 16. E 3 vezes 2, 6. Como os denominadores são iguais, agora eu posso efetuar a soma. 8 mais 2 são 10. 10 mais 6, 16. E 16 dividido por 16 igual a 1. Ou seja, um tangram completo, tá certo? Um inteiro. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham conseguido compreender aí como as frações estão sendo representadas aqui pelo tangram. Eu peço para que vocês compartilhem essa aula, tá certo? Se gostar da aula, deixe o seu like. Eu encontro vocês aqui numa próxima aula ou numa próxima dúvida. Muito obrigada!